Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Analisando o informativo do STJ, o último informativo, o 689, publicado agora no dia 22 de março, nós nos deparamos com uma decisão bastante importante em direito constitucional / processo civil, que é uma decisão que envolve precatório. Preste bastante atenção porque esse é um dos assuntos mais importantes em direito processual civil, em direito financeiro e em direito constitucional. E quando cai precatório nos concursos da advocacia pública, muita gente se embanana porque não estudou direito esse tipo de capítulo. Normalmente, os professores de direito constitucional deixam precatório para os professores de direito financeiro e os professores de direito financeiro deixam precatório para os professores de direito constitucional, de forma que é difícil você ter um curso que abranja tudo. Eu tenho um curso completo sobre precatório, vou colocar aqui na descrição do vídeo. Mas o objetivo desse vídeo é te explicar exatamente aquilo que decidiu o STJ no recurso em mandado de segurança 65.747 São Paulo, exatamente acerca do Instituto Precatório, portanto, direito constitucional e processual. Decisão da segunda turma, informativo 689. Antes de analisarmos o que decidiu o STJ, vamos para uma breve revisão para que você entenda como se dá o comportamento constitucional daquilo que nós chamamos dentro do precatório, do estudo do precatório, de ordem e cronologia. Preste atenção. O artigo 100 da Constituição Federal, artigo 100, redação original, diz o seguinte: à exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal em virtude de sentença judiciária far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Aqui nós temos o artigo 100 da Constituição Federal, que estabelece aquilo que nós chamamos de sistema original. O que é o sistema original? O que é, nesse caso, a ordem de pagamento de precatórios a partir da criação de listas. Você tem uma lista comum, que são todos os precatórios que não são alimentares, que não decorrem de créditos alimentares, e você tem a lista alimentícia, que são os precatórios que decorrem de créditos alimentares. E aí, esses precatórios têm prioridade. Veja que o artigo 100, nesse caso, na sua redação original, já dizia, à exceção dos créditos de natureza alimentícia. Esse artigo 100, com a redação que lhe foi dada depois pela Emenda Constitucional 62 e Emenda Constitucional 94, diz o seguinte: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estadual, distrital e municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de pagamento dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Aí o parágrafo 1º diz: os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários, indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada e julgada, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos. Preste atenção nessa parte que é importante, exceto aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. Então perceba que no sistema original você tem a lista comum e você tem uma lista alimentícia que é uma prioridade. Aí, com a redação dada pelas emendas 62 e 94, que alteraram o artigo 100 da Constituição Federal, você continua com a lista comum e com uma lista alimentícia de prioridade, mas você tem uma outra lista que é estabelecida a partir daquilo que diz o parágrafo 2º do artigo 100. Parágrafo 2º do artigo 100, Emenda Constitucional 94 de 2016. Antes de analisarmos esse parágrafo 2º, veja a jurisprudência do STJ e do Supremo a partir das suas súmulas. Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. Aqui é o reconhecimento da preferência estabelecida na Constituição Federal no sistema original. Lista comum, lista alimentar. Súmula 655 do Supremo. A exceção prevista no artigo 100 caput da Constituição, redação original, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a apresentação do precatório, limitando-se a isentá-lo da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenação de outra natureza. O que eu preciso te mostrar
a partir dessas duas súmulas, é que a jurisprudência entende exatamente isso, ó. Sistema original, você tem uma lista de pagamento de precatórios comum e você tem uma lista de pagamento de precatórios alimentício, prioridade. Isso foi reproduzido nas alterações das emendas 62 e 94 no artigo 100, parágrafo 1º. O problema é que o parágrafo 2º estabelece uma outra prioridade. E presta atenção que esse é o objeto da decisão do STJ nesse recurso de mandado de segurança que estamos analisando. Diz o seguinte, parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos. Então você tem uma preferência dentro da preferência, que aí a doutrina normalmente chama de débitos ou, nesse caso, de precatórios superpreferenciais. Débitos da fazenda, créditos, nesse caso, a serem pagos aos titulares de precatório, e aqui você tem os precatórios superpreferenciais, porque é a preferência dentro da preferência. Então serão pagos com preferência sobre todos os demais, inclusive os que estão estabelecidos no parágrafo 1º. Você aqui tem no caput uma lista comum de pagamento de precatórios, precatórios de natureza comum. Aí você tem uma preferência dos débitos de natureza alimentar que geram pagamento via precatório. E parágrafo 2º você tem os débitos de natureza alimentar que geram pagamento via precatório, mas cujos credores são pessoas idosas, portadores de doença grave ou com deficiência, assim definidos em lei, e nesse caso aqueles também que estejam nessa situação por sucessão hereditária. Agora, essa preferência é até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Então, para facilitar aqui o entendimento, eu fiz uma tabela para que você compare o sistema derivado das emendas constitucionais 62 e 94 com o sistema original. O sistema original, que é o sistema da redação original do artigo 100, é bem simples. Precatório comum e precatório alimentar. O precatório alimentar tem prioridade sobre o comum, artigo 100, redação original. O sistema derivado, que é aquele que, obviamente, deriva das redações que foram dadas ao artigo 100 a partir das emendas 62 e 94, estabelecem a seguinte situação. Você tem os sem prioridade nenhuma, que são os precatórios de natureza comum. Aí você tem a prioridade 1, e a prioridade 1 é o parágrafo 2º do artigo 100, ou seja, os débitos de natureza alimentícia, cujos credores sejam idosos ou pessoas portadoras de doença grave, ou pessoas com deficiência, ou aqueles que estejam nessa situação por sucessão hereditária, eles são pagos com preferência sobre todos os demais, até o triplo do valor do RPV doente. Ou seja, até o triplo do RPV doente, as pessoas nessa situação aqui recebem o precatório super preferencial. Professor, e se o valor ultrapassar o triplo do RPV doente? O que está além do triplo vem para a lista comum de precatório e a Constituição diz que esse fracionamento é possível. Então o que está em vermelho aqui é a lista alimentícia super preferencial. Débitos de natureza alimentícia cujos credores sejam, de novo, idosos, pessoas portadoras de doença grave ou pessoas com deficiência ou aqueles que herdam a superpreferência a partir da sucessão hereditária. Então essa é a circunstância do superpreferencial. E aqui eu coloco prioridade 1 porque aqui é pago com prioridade sobre todos os demais pagamentos. A preferência 2 seria o pagamento de todos os da lista alimentícia comum, ou seja, precatório de natureza alimentar, onde não se verifica nenhuma dessa situação. Idoso, portador de doença grave, pessoas com deficiência. Então, a lista alimentícia comum é paga com preferência sobre a lista comum. A superpreferencial tem pagamento prioritário em relação à lista alimentícia comum e à lista comum, e a lista alimentícia comum tem preferência sobre a lista comum. A superpreferencial é superpreferencial até o triplo do RPV doente. Além do triplo, vem para a lista azul. Por isso que além do triplo aqui está azul. Muito bem, entendida essa ordem estabelecida e essa cronologia de pagamento, por isso essa breve revisão sobre ordem de precatório e cronologia do pagamento dos precatórios,
vamos entender o que disse o STJ na situação atual no recurso de mandado de segurança. A dúvida que foi levada ao STJ é essa aqui, ó. Eu sou idoso, mas tenho um precatório não alimentar. Preste atenção aqui, o meu precatório não é alimentar, eu sou idoso. Em qual prioridade eu estou? Bom, por essa tabela você responderia isso de forma muito fácil, como também respondeu o STJ. Você é idoso, mas você não tem precatório alimentar, então você não está na lista alimentar. O seu precatório não é alimentar, ele não pode estar nem na superpreferência, nem na preferência. A sua lista, portanto, é comum. O fato de você ser idoso não faz com que o seu precatório seja superpreferencial. O que faz com que seu precatório seja superpreferencial é o fato de você ter um precatório de natureza alimentar mais a condição de idoso. É o que disse o STJ. Veja, ó, na forma da Constituição Federal, para a obtenção de preferência no pagamento de precatório, é necessário que o titular seja idoso ou portador de doença grave e que o débito seja de natureza alimentar, não sendo possível dar interpretação extensiva ao comando constitucional. Que interpretação extensiva seria essa? Trazer, nesse caso, a situação do idoso da superpreferência alimentar para, nesse caso, o crédito comum. Essa extensão o STJ disse que não é possível. Diz mais, o artigo 71 da Lei 10.471, Estatuto do Idoso, assegura apenas a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, não dispondo sobre a prioridade no pagamento de precatórios de natureza alimentar ou não, desde que sejam titulares idosos, matéria disciplinada pelo artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ou seja, no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal, é preciso conjugar as condições de idoso e é preciso que o débito seja de natureza alimentícia. Ser idoso sem crédito de natureza alimentícia não atrai a superpreferência, é o que diz o STJ. No final ele diz assim, no caso de o crédito do precatório ser de natureza comum à Constituição Federal e à Lei 10.471, não lhe asseguram o tratamento prioritário de tal crédito, mesmo que o titular tenha idade avançada. Aqui, portanto, mata a questão o STJ e a tabela que eu criei, retirada inclusive do curso de precatórios, já resolveria a questão. A lista alimentícia prioridade 1, super preferencial, é preciso que o crédito tenha natureza alimentar e que haja a condição de idoso para que você tenha a super preferência. Do contrário, não é possível atrair para cá os créditos de natureza comum, ainda que o titular do precatório seja pessoa idosa. Respondeu assim o STJ a esse questionamento. Sou idoso, mas tenho um precatório não alimentar, portanto de natureza comum. Em qual prioridade eu estou? A resposta o STJ deu, nenhuma prioridade. Você estaria aqui na lista comum, ou seja, sem prioridade para pagamento do seu precatório. Muito bem, decisão interessante do STJ, embora fácil, mas fica aqui uma revisão sobre ordem e cronologia dos precatórios para entender exatamente o que disse o STJ no caso. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.